Hidrostática. Gente, hidrostática é um assunto que é figurinha carimbada também, também no Enem. Tem um monte de questões. Hidrostática, acho que deve estar entre os 5, 6 assuntos que mais apareceram na história, né, do Enem. Então, a gente pode esperar uma questão. O bom da hidrostática é que a possibilidade, vamos dizer assim, o universo de questões, né, que é uma das coisas que a gente acaba descobrindo muitas vezes, é que tem assuntos que as questões são muito diferentes, então por mais que você faça muitas questões, a chance de cair uma questão diferente é maior, né? Na hidrostática já não é bem assim. A hidrostática, ela vai trabalhar em torno de 3 conceitos, né? Sendo que o conceito de empuxo é disparado o que mais cai, e aí depois vem Arquimedes, né, que é a variação de pressão, e a pressão hidrostática. Então a gente vai fazer um resuminho de cada um desses conceitos, e aí depois partir para as questões, tá bom? Bom, então vamos começar aqui. Bom, a gente primeiro, quando a gente estuda hidrostática, né, vamos fazer meio que um checklist aqui, hidrostática, a gente começa definindo, porque qual que é o problema da hidrostática, né? Ela vai estudar as condições em que um líquido está em repouso. Então ela vai falar basicamente de pressão. Não tem como a gente falar de hidrostática sem falar de pressão. Então a gente começa definindo pressão de uma forma mais genérica. Tá? Né? O conceito de pressão ele não é um conceito para líquido ou só para gás. Né? O conceito de pressão ele é maior do que isso. Né? A pressão é uma grandeza que está relacionada a uma força qualquer que você aplica sobre uma determinada área de contato. Então, a pressão é um conceito criado para estudar força de contato. Então, você pode calcular, por exemplo, a pressão que o seu peso exerce no chão, né? Você pode calcular a pressão que um líquido exerce na sua profundidade. Tá? De qualquer maneira, você precisa de uma força numa determinada área. No sistema internacional, essa grandeza força sobre área é dada em newtons por metro quadrado, ou conhecido também como Pascal. Tá? Lembrar que pressão existem outras unidades, né? Vamos falar das 3 unidades importantes aqui, né? A atmosfera, que a gente usa mais para trabalhar com pressão de gás, né? Na hidrostática a gente não usa muito a ATM para expressar a pressão de líquido. Não que não possa, não é nada contra, mas é que não se usa muito. Tá? Então, essa pressão de um ATM, por definição, é a pressão ao nível do mar, né? Peraí, calma. Essa pressão ela pode ser expressa em termos de uma coluna de mercúrio de 760 milímetros ou 76 centímetros, né? A gente vai discutir um pouquinho aqui na hora que fala de Steven, ou expressa no sistema internacional aproximadamente 10 a quinta Pascal. 10 a quinta Pascal, tá? Ou 10 a quinta Newton metro quadrado. Beleza. Aí a gente começa, aí entrando na hidrostática propriamente dita, a gente começa a falar do conceito de pressão hidrostática. Pressão hidrostática. Tá? Essa pressão hidrostática ela é calculada a partir de uma situação hipotética. Então, vocês imaginem, por exemplo, que você tenha um recipiente e esse recipiente ele está preenchido, ele tem ele tem dimensões, né? Então, ele tem uma altura H, aqui. Aqui embaixo, ele tem uma área da secção transversal área, A. Tá? E eu vou preencher esse recipiente com um líquido. Um líquido. Tá? E aí, o que o Steven fez? Ele deduz que a pressão exercida pelo líquido depende da altura da coluna. Não depende se o recipiente é largo, se ele é fino. O que depende, sim, é da profundidade. A pressão que o líquido exerce num dado ponto, ela vai depender da sua profundidade. Então, para um ponto qualquer,
na superfície, dentro do líquido, a gente pode pensar, por exemplo, um ponto aqui embaixo, né? Tá? Um ponto aqui embaixo. A pressão hidrostática desse ponto, ela é calculada pela densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura ou profundidade que esse ponto está em relação à superfície. Então, aqui, ó, a gente pode escrever assim: profundidade em relação à superfície. A superfície, tá bom? A gente pode expressar essa pressão hidrostática em função da altura por meio de um gráfico. Por meio de um gráfico. Então, pressão hidrostática em função da altura, tá bom? Tá? Que seria a profundidade. Então, aqui seria o zero, que seria a superfície, né? Então, na superfície não existe pressão hidrostática. À medida que você vai mergulhando no líquido, a pressão vai fazendo isso. Ó. Função de primeiro grau, né, gente? Função de primeiro grau. Você tem aqui uma grandeza y igual a d vezes g. Esse d vezes g, eu poderia colocar ele como se fosse um termo só. dg vezes h, que é o x. Tá vendo? Ó, uma função de primeiro grau. Beleza? Notem que essa reta, ela tem uma inclinação aqui. Essa inclinação tem um ângulo, né? Esse ângulo tem uma tangente. A tangente desse ângulo é o coeficiente angular da reta. Angular, que é d vezes g. Né? A gravidade a gente considera como uma constante, né? Porque está todo mundo na Terra, né? Mas o que a gente vai perceber? Essa pressão ela vai variar de maneira diferente dependendo da densidade do líquido. Quando o líquido tem uma densidade maior, essa curva ela fica mais inclinada, né? Seria uma coisa assim, por exemplo, ó. Deixa eu desenhar uma outra curva para vocês entenderem. Imagina dois líquidos, ó. Um líquido A e um líquido B. Esse aqui é o líquido B, ó. Tá? Aqui é o líquido A. Nos dois líquidos, a pressão aumenta com a profundidade. Tudo bem. Mas por que a inclinação da curva B é diferente da A? Porque provavelmente a densidade do líquido é diferente. Né? Para líquidos de densidade maiores, essa pressão varia mais. Tá? Beleza? Tranquilo? Outra coisa importante, né, que é um desdobramento da lei de Stevin. Qual é a consequência dela? Quando Stevin deduz essa fórmula, né, ou seja, a pressão exercida por um líquido depende da profundidade, a consequência é a seguinte: se eu tiver dois pontos A e B, imagina dois pontos A e B lá dentro do líquido, situados a uma mesma profundidade. Situados a uma mesma profundidade. Se eles estão situados a uma mesma profundidade, quer dizer que eles estão à mesma altura. Então, vírgula, estarão submetidos à mesma pressão hidrostática. Estarão submetidos a uma mesma pH. Pressão hidrostática. Tá? A partir dessa percepção, a gente tem aqueles probleminhas dos vasos comunicantes. Aqueles tubinhos em U, né, que os líquidos são empilhados, enfim. Tem um exercício aqui, vamos ver se a gente consegue fazer. Tá bom? Outra coisa que eu também queria comentar sobre a lei de Stevin é o seguinte, galera. Cuidado com algumas questões, por quê?
Tem questão que ele vai pedir para você calcular a pressão hidrostática. Aí você calcula pela fórmula DGH. Agora ele pode pedir a pressão total do ponto. A pressão total do ponto seria a pressão hidrostática mais a atmosférica, tá? Mais a pressão do ambiente. Então, por exemplo, ó, imagina aquele ponto que eu coloquei aqui no comecinho, ó, esse pontinho aqui, ó. O cara pode pedir para a gente calcular a pressão hidrostática, DGH. Agora, se ele fala assim, qual é a pressão, sem falar a palavra hidrostática, né? Qual a pressão a qual o ponto está submetido? Se ele dá uma ideia de pressão, como se fosse uma coisa total, você calcula a hidrostática e soma com a atmosférica, tá? Mais um lembrete, né? Só mais uma coisa, né? Foda. A pressão hidrostática, ela é proporcional à altura, certo? Ou seja, eu posso criar medidas de pressão que relacionam esta grandeza com a altura de um líquido, como é o caso do mercúrio. Da onde vocês acham que a gente tirou a ideia de que uma atmosfera vale 760 milímetros de mercúrio? Quer dizer, a pressão de uma atmosfera, quando ela é exercida por uma coluna de mercúrio, essa coluna vai ter 76 centímetros, tá? No caso da água, vale a pena a gente lembrar, para a água, 1 atm equivale a 10 metros de água. Tem aquelas questões bem famosas de mergulhador, né? Ah, o cara mergulha 40 metros e não sei o quê, aí você tem que calcular a pressão do cara ali lá embaixo, tá? Então você sabe que a cada 10 metros a pressão aumenta 1 atm, em termos de, ou 10 a quinta pascal, tá? Essa conta, ela é provada, a gente fez durante a aula, mas não precisa saber a prova, né? Tipo, a gente tá revisando, tá bom? Beleza. Então isso é a lei de Stevin, tá? Que a gente chama de lei de Stevin. Agora, podem tirar print aí. Eu queria falar um pouquinho do princípio de Pascal. O princípio de Pascal, dos três, é o que menos cai no Enem, tá, gente? Acho que, puta, é até difícil de achar uma questão. Eu achei, fuçando, né, nos arquivos aqui de questão, acho que eu achei uma ou duas questões só de Pascal. A maioria esmagadora é Empuxo e Stevin, tá? Mas, vamos falar até porque, assim, eu torço para cair Pascal, porque geralmente Pascal é a mais fácil. Então vai ser bom para vocês, né? Vamos falar do princípio de Pascal. Pascal. Tá, o princípio de Pascal, ele tem relação direta com os sistemas de elevadores hidráulicos. Elevadores hidráulicos. Não sei se vocês lembram, a gente na semana passada, durante a aula de lei de Newton, a gente fez uma questão de polia. E na questão de polia, eu disse para vocês assim, galera, na física, na mecânica, a gente tem 3 máquinas, sistemas mecânicos, que podem aumentar a força que você aplica. Um deles são as polias móveis, o outro são as alavancas, que a gente vai ver na última aula, e o elevador hidráulico. Para você amplificar uma força, a gente vai usar o princípio de Pascal. Então, a coisa funciona assim. O elevador hidráulico, ele é basicamente um sistema de tubos preenchido geralmente com óleo. Não é água, mas é um fluido, tá? Assim. E o sistema, o que chama atenção no sistema? Ele tem 2 saídas, né? Que vão ser preenchidas aqui com óleo. Uma saída fininha e uma saída grossa, tá? Aí vocês imaginem que aqui eu coloque um sistema de êmbolo. Tá aqui, ó, tá? Esse sistema de êmbolo, ele vai sofrer ação de uma força. F1. Tá? Só que aqui dentro tem um fluido. Aqui dentro tem um fluido.
Tá, o que vai acontecer quando esse fluido for empurrado para baixo? Todos os pontos do fluido, não só um ponto, todos os pontos do fluido sofrerão uma variação de pressão. Tá vendo esses pontinhos que eu estou colocando aqui? Imagina que cada pontinho desse é um pontinho do fluido. Tá? Todos os pontos do fluido sofrem a mesma variação de pressão. A mesma variação de pressão. Como assim, professor? Vamos pensar. Ó. Você apertou ali dentro com uma força, né? Quando você apertou aquela força e essa força foi aplicada naquela área que eu vou chamar de área 1, aqui, ó, você fez uma pressão. Eu vou chamar de ΔP. Teve um aumentozinho de pressão ali porque você apertou o líquido. Tá? O que o Pascal discute? Ele fala que esse ΔP, essa variação de pressão, ela é a mesma desse lado. Só que, espera um pouquinho. Do lado direito, você vai ter aqui uma força F2. Cuidado para não confundir uma coisa. Não é porque a pressão é igual, a variação de pressão é igual, que a força é igual. Não é a força que é igual, é a variação da pressão provocada pela força. Tá? No líquido, na parte da direita, você tem que F2 sobre A2 é igual a ΔP2. Né? Agora, por que ΔP1 é igual a ΔP2? Porque o líquido é indeformável. O líquido tem a característica de transmitir essa pressão de maneira integral por todos os pontos. É como se uma molécula empurrasse a outra, que empurra a outra, que empurra a outra, que empurra a outra, e assim elas vão se empurrando. Tá? Porque o líquido é incompressível. Vou escrever aqui, ó. Líquido é incompressível. Tá bom? Beleza? E aí, então, você tem a relação que você usa para resolver o problema. F1 dividido por A1 tem que ser igual a F2 dividido por A2. Ali, ó. F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Aí, gente, a pergunta vai girar sempre em torno da mesma temática. Ele fala assim, olha, eu tenho aqui uma caixa que pesa não sei quantos newton, que seria o peso da caixa, né? Qual deve ser a força F1 que eu aplico para fazer essa caixa subir? Tá? O que é importante lembrar é que o F1 ele é igual a A1 sobre A2 vezes F2. Você não precisa deixar assim, deixa do jeito que estava antes, que é mais fácil. Então, quer dizer, o que é que vai determinar a diferença de forças? A diferença de áreas. Então, você pode, por exemplo, levantar uma carga de 1000 newtons fazendo uma força de 100 newtons. Tudo vai depender da relação entre as áreas. É claro que se A1 for igual a A2, aí as forças são iguais. Aí não teria vantagem nenhuma, né, de você fazer isso. Né? A vantagem é quando você consegue, a partir de uma força pequena,
conseguir transformar essa força, né, numa força maior, vamos dizer assim. Parece uma polia, né? Só que no caso da polia, a força ela é sempre dividida por 2, né? Então você vai controlar isso controlando o número de polias. 3 polias, 4 polias. Aqui não. Aqui você controla pelas áreas, né? E lá na alavanca, a gente vai controlar pelo torque, que também é a mesma ideia. Não exatamente a mesma ideia, né? Mas de diminuir a força, tá bom? Então o Enem gosta muito dessa temática, tá? Das alavancas, das polias, só o de Pascal que não gosta muito. Tudo bem, beleza. Então esse é o segundo tópico, né, da história. Segunda possibilidade de questão que você pode encontrar de hidrostática. Aí a gente vai para a terceira parte, que é a parte que envolve os conceitos de mecânica, força, que é o conceito de empuxo. Então, vocês podem tirar print aí. Pronto. Vamos lá. Empuxo. Empuxo. Vocês acabaram de escutar um barulho agora no microfone? Vocês escutaram esse barulho? Não. Não? Tá, eu escutei aqui. Caras, não tem noção. Pousou. Ó, teve gente que escutou. Eu vou contar o que que é. É um pernilongo que passou voando bem aqui, ó. Eu escutei e fez. Cara, inacreditável isso. Não, puta. Fez. Eu falei, caralho. Aí eu vi ele aqui, ele tava em pezinho assim, ó, filha da puta, me olhando. Que ele quer me sugar, ele já me pegou aqui. Ele já me pegou. Porque essa época começa a chover muito, né, gente? Aí eles se procriam, né? Abusar. Não, mas, meu, pernilongo aqui, os caras são malandro, velho. Eles te expulsam do quarto. Eles te expulsam do quarto. Sai do meu quarto, seu arrombado. Ó, empuxo. Bom, como é que a gente pode definir empuxo de maneira bem rápida? O empuxo é uma força vertical. Opa, peraí. O empuxo é uma força vertical ascendente, ou seja, sempre para cima, diretamente proporcional ao volume imerso do, do, do material, imerso do corpo. É muito importante essa partezinha final aqui. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que você tenha um líquido. Líquido. Opa, calma aí, que eu estou escrevendo até errado aqui. Calma aí. Líquido. Tá? Eu vou colocar um objeto no líquido de tal maneira que ele fique parcialmente submerso. Então ele está flutuando, tá? Mas ele está parcialmente submerso, tá? Então aqui você tem uma região que está imersa no líquido e uma região que está para fora. Tá. Por que esse corpo está flutuando? Bom, ele está parado ali porque a resultante de forças é zero. Como é que a gente vai explicar essa situação? A gente vai dizer o seguinte, olha, esse corpo ele tem um peso, e ele tem essa força vertical ascendente, a qual a gente está chamando de empuxo. Aqui. Tá? O empuxo, ele é calculado a partir da seguinte fórmula: densidade do líquido vezes gravidade vezes, muito parecida com a fórmula de pressão, né? Na fórmula de pressão é DGH. DGH. O empuxo é DGV, imerso. Né? Por isso, eu escrevi na definição
que o empuxo ele é diretamente proporcional ao volume imerso. Então, quanto mais fundo, quanto mais afundado tiver o corpo, maior vai ser o empuxo que o líquido exerce sobre ele. Ai, gente. É, DVG, rapaz, DVG. Quem que é DVG, além do empuxo? Quem que é DVG, além do empuxo? Eu sou DVG. Ai, meu Deus do céu. Tá, beleza. Olha só. Essa foi boa. Eu gosto dessas coisas infames, gente. Vocês precisam me contar mais essas coisas, tá? Às vezes vocês não contam, eu gosto disso. Eu só não gosto de ensinar na aula, mas eu gosto de saber. DVD. Tá, bairro da Pesada. E da Alameda. Aí você já tá pegando pesado, hein? Então, olha só. Do mesmo jeito que eu fiz um gráfico de pressão em função da profundidade, lá para Lady Steve, eu vou fazer aqui para o empuxo. No empuxo, eu vou fazer assim, ó. Empuxo no eixo Y em função do volume imerso. Tá? O gráfico é na mesma vibe, Ó. Só que uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o empuxo ele tem um valor máximo. Vamos chamar de Emax. Por que ele tem um empuxo máximo? Por um motivo muito simples. O volume imerso ele não é infinito. O volume imerso ele vai atingir um máximo quando o corpo estiver todo afundado. Então, quando o corpo estiver lá no fundo, você tem o volume total do corpo. Tudo bem? Agora, vem uma pergunta que eu queria que vocês refletissem sobre ela. Se o empuxo aumenta conforme você mergulha o corpo na água, por que tem corpo que afunda e tem corpo que não afunda? Qual que é o problema, né? O problema é o seguinte: quando o corpo estiver totalmente lá embaixo, então vamos pensar num corpo totalmente submerso. Vamos escrever aqui, ó. Corpo totalmente submerso. Quando o corpo está totalmente submerso, a situação que você tem é a seguinte: você tem o corpo aqui, você tem o peso e você tem o empuxo, que eu vou chamar de empuxo M, que é o empuxo máximo, tá? O que acontece? Vamos pegar dois exemplos para vocês entenderem a coisa. Pensa numa pedrinha submersa. Se você colocar uma pedrinha dentro da água, toda ela dentro da água, não importa o tamanho dela, tá? Se você colocar uma pedra dentro da água, ela vai afundar. Ela vai afundar. Tá. Nesse caso, por que ela afunda? Porque mesmo com o empuxo máximo, o peso dela ainda é maior que o empuxo. Tá? Aí o corpo afunda. Não tem como você fazer o corpo não afundar. Agora, pensa no oposto. Pensa numa bola de plástico dentro da água. Quando você pega uma bola de plástico e coloca dentro da água, pode perceber, é até difícil você manter a bola lá dentro da água. Parece que tem uma coisa empurrando ela para cima. É o empuxo. Na bola que você coloca dentro da água, o peso é menor do que o empuxo máximo. Então ela sobe. Ela sobe.
tá? Então, a questão toda é, qual é o empuxo máximo que um corpo pode sofrer? É isso que vai determinar se ele vai afundar ou não, né? Se você conseguir fazer com que o empuxo, de alguma maneira, se iguale ao peso, você consegue manter o corpo flutuando, né? Que é o que acontece no navio. Como é que eles conseguem fazer com que o navio flutue? O navio é super pesado. Para o navio flutuar, o volume imerso tem que ser muito grande. Então, o navio ele é projetado daquele jeito bem característico assim, ó, né? Não é à toa. Por quê? Quando ele está uma parte para baixo da água, ó, então imagina que isso aqui é uma cuia de navio, ó. Então, toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui está imersa. Com essa parte imersa, mesmo o navio sendo tão pesado, a gente consegue fazer com que o empuxo se iguale. Então, a forma do navio é fundamental para manter ele flutuando, né? Se você pegar um objeto maciço, com a mesma massa do navio e jogar na água, ele não vai flutuar. Ele não vai flutuar. Ah, professor, então você está querendo dizer que eu conseguiria fazer uma pedra flutuar? Se você conseguisse mudar o volume da pedra para uma cuia, né? Por que as coisas que ficam na água são cuias? Pode perceber, jangada, barco, lancha. Você pode perceber que tem tudo a mesma forma, né? Essa forma especial que os caras descobriram para manter o negócio flutuando é justamente para você conseguir maximizar o empuxo, sem fazer o corpo afundar totalmente, né? Essa é basicamente a ideia, tá bom? Tudo bem, gente? Beleza? Ah, eu ia falar, mas acho que nem precisa, né? Mas como o empuxo é uma força, ele é dado em Newton. Ah, uma coisa que eu queria comentar, gente, que eu acabei esquecendo lá no começo, devia ter comentado isso no começo. Quando a gente está trabalhando com um sistema internacional, né? Então toma cuidado com as unidades. Por quê? Porque a gente usa muito densidade lá na química, né? Para calcular a densidade de coisa, enfim. E lá a gente usa muito grama por ml. Aqui não. Aqui, ó, observação. Densidade. Eu preciso que a densidade esteja em quilogramas por metro cúbico. Tanto na fórmula do Stevin, que é a primeira que a gente viu, como na fórmula do Pascal, do Arquimedes, tá? Do empuxo. E o volume, obviamente, em metros cúbicos. Tá? Lembrando que a densidade, uma coisa que muito aluno tem dificuldade. Pega lá a água, por exemplo. Água. A densidade da água é 1 grama por ml, ou, para nós o que interessa, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, fica a dica. Hashtag fica a dica. Olha só. Quando você quiser transformar uma densidade de grama por ml para quilograma por metro cúbico, é só você multiplicar por 1.000. Ó, 1 grama por ml é a mesma coisa que 1.000 quilogramas. Então, se o exercício, porque às vezes o exercício de maneira maldosa, ele dá a densidade das coisas em grama por ml. Para passar para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 1.000, tá bom? E aí não tem chabu. Beleza, gente? Dá para começar agora? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pessoal DVG aí? Tudo certo? Então vamos começar. Então vamos lá. Show. Aqui. Enem 2020, olha lá, também fresquinha. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais, ou seja, cada dimensão linear em escala de 1:100. Ou seja, por exemplo, a altura da torre da maquete, é uma maquete, né? É 100 vezes menor que a altura real.
É basicamente isso, né? A largura é 100 vezes menor do que a largura real. É isso que ele está querendo dizer. Tá. Considere que uma torre real tenha uma massa m-torre e exerça, na fundação sobre a qual foi erguida, uma pressão P da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m e uma pressão P. Então, tipo assim, a pressão, ela está sendo feita aqui, ó, aqui embaixo, né? Ela está apoiada nos pezinhos dela, então ela está meio que fazendo uma pressão aqui, tá? Tanto a da torre como a do modelo, né? Aí a pergunta, como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual a razão entre as pressões? É isso que ele quer. Bom, a pressão da torre, vamos lá. Peraí. A pressão da torre seria o peso dela sobre a área que ela está apoiada. Tá, a gente pode melhorar isso aqui dizendo assim, vai, que a pressão da torre é igual a força que o peso, o peso que a torre faz, gente, no chão, é a massa dela vezes a gravidade sobre a área da torre. Isso não tem como sair daqui, para aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar na pressão do modelo. Eu posso dizer, de maneira conceitual, que a pressão do modelo é a massa do modelo vezes a gravidade dividido pela área do modelo. Tá? A área, quando eu falo área do modelo, a área sobre a qual a maquete está apoiada. Essa é a ideia. Tudo bem? Bom, aí é que está o problema da questão. Por quê? Eu preciso tentar descobrir quantas vezes o meu modelo é mais pesado ou é mais leve que a torre. E qual a relação entre áreas? Porque tenta imaginar duas torres, uma grande e uma pequena. Né? Obviamente, a área em que os pés da torre estão apoiados é bem maior do que a área da maquete. Então, eu preciso que vocês lembrem de uma relação da matemática. Deixa eu mostrar para vocês uma figura aqui. Agora, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos fazer um ops aqui no canto, vai. Imagina que você tem um quadrado de lado 1 por 1. 1 por 1. Tá bom? 1 metro por 1 metro, tá? 1 metro por 1 metro. Então, aqui dentro, você tem uma área de 1 metro quadrado. Tá bom? Beleza. Agora, ele fala pra gente que o modelo está na escala 1 para 100. Então, vocês imaginem um quadrado cujos lados sejam 100 vezes maior. Tudo bem? Você concorda, então, que a área desse quadrado é 10 elevado à quarta? Por que isso é importante você perceber, gente? Porque se as escalas estão se os dois objetos estão numa escala de 1 para 100, quer dizer que a área da torre que está apoiada no chão, vou escrever aqui, ó, que a área da torre que está apoiada no chão, ela é igual a 10 à quarta vezes maior do que a área da maquete. Entenderam? Ele é maior, então a área fica bem maior. Tudo bem, beleza. Até aqui tudo bem, gente?
Só que tem um outro problema. E a massa? E a massa? Quantas vezes será que a massa é maior? Será que também é 10 a quarta? Vamos parar para pensar um pouquinho. Então, o problema da área a gente já resolveu. Agora, eu vou resolver o problema, vou chamar isso aqui de OBS 1. Agora eu vou chamar de OBS 2. O problema da massa. Gente, massa é densidade vezes volume. Massa é densidade vezes volume. Tudo bem? Ele diz no texto, quer ver aonde? Deixa eu achar aqui. Que os caras são feitos com o mesmo material. Quer ver? Aqui, ó, no Ural. Considere uma torre real, tem a massa M, o modelo construído pelo arquiteto terá... Não, onde que está isso, gente? Do material. Ele fala aqui. Usando os mesmos materiais, ó lá. Usando os mesmos materiais. Então, se eu estou usando o mesmo material, a densidade é a mesma. Mas e o volume das torres? Não é o mesmo. Então, vamos fazer a observação com volume. Imagina agora um cubo de 1 por 1 por 1. 1, 1, 1. Um cubo 1 por 1 por 1, ele tem volume 1 metro cúbico. Agora, compara o volume de um cubo 1 por 1 por 1 com um cubo 100, 100, 100. Dá 10 a sexta, não dá? Ou seja, o volume da torre, ele é 1 milhão de vezes maior do que o volume do modelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Com essas proporções feitas, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou pegar a pressão exercida pela torre e vou dividir pela pressão exercida pelo modelo. Tá aqui. Então, ó, massa da torre sobre vezes G, né? Sobre a área da torre, dividido por massa do modelo vezes G sobre a área do modelo. Pronto. Agora, eu vou começar a substituir as coisas que eu sei. Tá. A massa da torre é a densidade vezes o volume dela. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Massa da torre é a densidade vezes o volume dela. A gravidade eu já vou cortar, né? Que eu nem preciso usar mais ela. Então, ó. Massa da torre é a densidade vezes o volume dela. Só que o volume dela, eu já vou colocar 10 a sexta do volume do modelo. Tá? Dividido pela área que está apoiada no chão. A área que está apoiada no chão, ela é 10 a quarta vezes a área do modelo. Eu estou fazendo em função do modelo porque o modelo é o menor, né? O modelo é o menorzinho, tá? Tudo isso dividido por massa do modelo, que é densidade vezes o volume dele, dividido pela área do modelo. Olha lá. Tá bom? Então, ó, aí você cancela um monte de coisa aqui, ó. Cancela as áreas, os volumes, as densidades, e aí sobra 10 elevado à sexta
dividido por 10 elevado à quarta, que dá 10 elevado ao quadrado. 100 vezes maior. Tá? Uma questão super difícil. Por quê? Porque é uma questão que envolve esse conceito da matemática, que muitas vezes a gente não se liga. Tá? Eu acredito que você já tenha ouvido falar dessa relação, né, de semelhança, de proporção, né? Se a proporção entre... A gente usa muito com triângulo isso, né? Se o triângulo está numa proporção de 1 para 10, a área é 1 para 100, né? Para volume é 1 para 1000, enfim, por aí afora. Tá bom? Então ficamos com a alternativa C. Aí você fala, mas o que é esse assunto, Dan? É Stevin, Pascal ou Arquimedes? Nenhum dos três. É o conceito de pressão. É o conceito de pressão. E você vê que esse conceito, como eu falei no começo da aula, ele não está restrito a líquido, né? Tá aí um problema de uma pressão envolvendo uma coisa sólida. Então, beleza. Vamos fazer mais uma aí, vai. Espera aí, não sei se eu quero fazer essa não agora. Ah, não, pode ser essa. Essa dá. Essa dá. Das antigas. Das antigas. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve que remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois aí tem as frases. A escultura flutuará, acho que é demais, né? Escultura flutuar. Escultura ficará com o peso menor? Não, não. Ela não vai ficar com peso menor. Você pode dizer para mim que ela vai ficar com peso aparente menor. Aparentemente ela está mais leve, né? O que acontece? Quando a escultura está dentro da água, você tem uma força-peso e o empuxo. Certo? E aí eu vou colocar aqui uma terceira força, vai, que seria a força dos trabalhadores. F. Tá. Quando a escultura está sem a água, você tem só uma força F, vamos chamar de F', vai, e o peso P, que continua o mesmo. Tá. Vamos supor, para efeito de exercício, que eu vou subir com a escultura com uma velocidade constante. Não vamos nem pensar em acelerar ela, né? Porque o bicho já é pesada pra caramba. Se a gente conseguir subir com a velocidade constante, já tá bom demais. Então, se a velocidade for constante, a força resultante é zero. É a primeira lei de Newton. Força resultante zero. Tudo bem. Vamos pensar no seguinte. Para o caso 1, com água, a força mais o empuxo tem que ser igual ao peso, já que a resultante é zero. Portanto, a força que os carinhas vão fazer, ela vai ser peso menos empuxo. Isso é o peso aparente. É como se o empuxo descontasse um pezinho dela, né? No caso 2, sem água, sem empuxo. Aí a força que os caras têm que fazer é o peso mesmo. Não tem outro acordo. Tá? Então a B também não pode ser. Escultura ficará com peso menor? Não. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa. E para cima? Não. Não é proporcional à massa. É proporcional ao volume imerso. Imerso. Tá? Essa força se somará à força dos trabalhadores. Olha como a alternativa C é filha da mãe. Né? A alternativa C, ela só está errada por conta da palavra massa. Porque depois ele fala, ó, essa força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso. E tem outro erro também, né? Na verdade, não é necessariamente anular, tá?
Não é que ela vai anular. Ela pode ser que anule ou pode ser que não anule, enfim. Tá? D de dado. A água exercerá uma força na escultura para baixo. Para baixo? A água não exerce uma força para baixo, ela exerce para cima. Tá? E a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume para cima. Essa força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar numa força ascendente maior que o peso da escultura. Então, você pode, inclusive, fazer com que essa escultura suba com aceleração. Basta que essas duas forças aqui, ó, se a soma dessas duas forças, então, ó, se força mais peso for maior que o empuxo, não, peraí, gente, perdão, falei errado. Aqui. Se força mais empuxo for maior que o peso, aí o corpo vai ter aceleração para cima. Ele acelera, ele não só sobe, como ele acelera. Tá? Tudo bem? Beleza. Então ficamos com a E. Letra E. Pronto. Tá. Queríamos uma assim, né? Conceitual, sem fazer muita conta. Vou fazer outra, tá? Questão número 2. Questão número 2. Nossa, ficou pequenininho, né? Vixe, Maria. Depois eu dou um zoom aqui. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Então, vamos dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Então, ó, vamos ler umas coisas aqui. Aqui você tem, ó, uma profundidade de 50 metros a partir da superfície da água, tá? Aqui você tem a pressão atmosférica do ambiente 10 a quinta pascal, tá? Isso, ó. Aí tem esses 30 metros aqui, que seria essa distância até chegar aqui, né? Tá, aí ele continua. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então, ó, vamos imaginar o que o gráfico está mostrando, ó. Tempo de descompressão em função da variação de pressão que o cara sofreu. Quando ele fala em variação de pressão, gente, você tem que pensar o seguinte, ó. O cara, ele estava aqui, ó. Ele estava aqui. Então, quando ele estava aqui, antes de mergulhar, ele estava submetido a essa pressão. Quando ele desceu, essa altura que ele mergulhou vai dar para ele uma variação de pressão. Vai dar para ele uma variação de pressão. E quanto mais fundo ele está, maior vai ser essa variação de pressão, tá? Então aqui a gente percebe, ó, que de maneira geral, conforme a variação de pressão é grande, ó, quando ela vai aumentando de 400 kPa, 500 kPa, 600, ele tem que ficar mais tempo ali para descomprimir, tá? Esse tempo de descompressão é quando ele vai subindo devagar. Ele tem que ir subindo bem devagar, ele não pode subir rápido, tá? Porque se ele sobe rápido, acontece uma coisa muito bizarra, gente. Ele pode, no limite, ele pode sofrer embolia no sangue. Ele pode sofrer embolia gasosa no sangue. Por quê? Quando ele descomprime, a pressão do corpo inteiro dele diminui. Quando essa pressão diminui, pode acontecer de uma parte do gás que está dissolvido no sangue escapar. Vocês sabem que o sangue tem uma parte de gás que fica dissolvido nele. É pouca, mas tem oxigênio, gás carbônico, né? Se esse gás descomprime rapidamente, ele vira bolha no sangue.
e aí vira uma embolia gasosa, tá? Pode dar um problema, uma parada cardíaca, um problema no pulmão, uma embolia pulmonar, enfim, tá? Aí a pergunta dele é, considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de ρ 1000 quilogramas por metro cúbico. Ele já deu no sistema internacional, então beleza. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Bom, se eu quero o tempo de descompressão, eu preciso calcular a variação de pressão que ele está submetido. Preciso calcular a variação de pressão dele. Então, eu vou usar a lei de Stevin. Aqui eu vou usar Stevin. Então, eu vou dizer o seguinte, que a variação de pressão que ele submeteu é igual a D, G, delta H. Que seria, na verdade, o quanto ele afundou, né? Que seria o quanto ele afundou. Então, o nosso delta P, ele vai ser 10 a terceira vezes 10 vezes delta H, 50. Tá? Eu vou deixar o delta P assim, 500 10 a terceira. Por quê? Porque o 10 a terceira é o quilo. Então, você pode escrever que isso aqui é 500 kPa. 500 kPa. Então, eu venho aqui no gráfico, 500 kPa. Esse cara tem que ficar 60 minutos descomprimindo, Tá, Para uma pressão de 500 kPa, ele vai ficar assim 60 minutos ali na água, esperando. Alternativa C. Tudo bem? Beleza. Você vê que a questão de Stevin é tranquilinha, né? Quer dizer, tem essa conexão que você tem que fazer com o gráfico, não é ver que a questão, mesmo sendo fácil, né, ela não é de mão beijada. Então você tem que ter uma certa calma para olhar o gráfico, entender qual a conexão do gráfico com o exercício, tá bom? Beleza, vamos fazer mais uma. Eu queria pegar uma de Pascal aqui, peraí. Tem uma só que eu coloquei aqui. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Eu acho que é essa daqui, Eu acho que é essa daqui, gente. Dá uma olhada aí na questão número 4. Questão número 4. Peraí que estão chamando aqui. Volto, perdão. Dá uma olhada na 4 aí. Quem já tá... Peraí. Aqui. Quem já tá... Já olhou? Já vai dando uma lida na 4 aí. Deixa eu trocar aqui. 2013. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo, é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar numa tubulação estreita para uma outra mais larga. Olha lá. De uma tubulação estreita para uma tubulação mais larga. Exatamente o que a gente estava comentando lá na outra questão, no Pascal. Então, o motor, ele faz uma força aqui, Eu vou chamar essa força de força potente. E aqui, você vai ter uma carga. Nessa outra parte aqui, você vai ter uma carga. Tá? Que é uma pessoa. Então, aqui você tem um peso P segurando. Aí ele fala aqui, nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar o fluido a passar de uma tubulação estreita para uma mais larga. E dessa forma, acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão
seja 5 vezes maior que a área da tubulação. Então, ó, você tem uma área de 5A e aqui você tem uma área A. Tá bom? Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo, deseja-se elevar uma pessoa de 65 quilos numa cadeira de rodas de 15 quilos sobre uma plataforma de 20 quilos. Então, você tem uma massa total para levantar de 65 mais 15 mais 20. Tá? 65 mais 15 dá 80, mais 20 dá 100 quilos. Você vê, né? Como é que é foda essas coisas? Por que eles fazem isso? Por que já não bota massa de 100 quilos, né, gente? Esse tipo de coisa só prejudica. Bom, deixa pra lá, vai. Você começa a falar aqui. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Tá? Bom, vamos fazer, depois eu conto para vocês aqui uma coisa. Bom, se eu quero velocidade constante, eu quero que a força resultante no sistema seja zero. Só que o que acontece? O meu sistema, ele tem duas forças. Ele tem um peso e a força aplicada pelo pistão, tá? É o F', eu chamei de F'. Como a velocidade é constante, a força F' tem que ser igual ao peso. Tá? Guarda isso aí. Agora eu vou na lei de Pascal. O que o Pascal fala? Ele fala que quando você aplica uma pressão do lado esquerdo, só que é a pressão do lado esquerdo. Tá, essa pressão ela vai ser distribuída de maneira igual para o outro lado. Então, F' sobre 5A. F' sobre 5A. Só que F' igual a P, certo? Então, ó, força potente é igual a peso sobre 5, né? Por quê? Porque aqui eu corto a área, ó, tá? Beleza? Só toma cuidado para não fazer a cagadinha do dia, né? Não vai colocar 100 aqui. É massa vezes gravidade. Cuidado. Então, a força potente. Porque o filho da mãe botou duas respostas ali, ó. Se o aluno põe 100, ele esquece de multiplicar pela gravidade, dá 20. E tem a resposta. Tá? Só que é 100 vezes 10. Que dá 200 newtons. Tá bom? Tudo bem? Beleza? Uma observação. Toma uma observação. E se eu quisesse que o corpo subisse com aceleração? Então, vou escrever aqui, ó. E se tivesse aceleração? Ele podia muito bem falar assim, olha, calcule a força, taranã, taranã, para que o sistema acelere, tenha uma aceleração para 1 metro por segundo ao quadrado, sei lá, escolhe um valor aí. Aí você usa a segunda lei, você vai dizer o seguinte, que F' menos peso igual a massa do sistema vezes a aceleração. Vezes a aceleração. Então ia ficar mais difícil. Por quê? Quem é o F'? O F' vai ser peso mais MA.
Tá vendo? Então, tá vendo onde tinha F' aqui na conta, ó? Que eu acabei substituindo pelo peso? Se tivesse aceleração, você ia ter que substituir por isso, ó. E é claro que nesse caso ele teria que dar aceleração, né? Para você achar a força F potente. Tá? Ele falaria, olha, calcule a força necessária para que o corpo suba com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Tá bom? Beleza. Então ficamos com a alternativa C. 200 newtons, alternativa C. Vamos fazer de empuxo agora? Deixa eu procurar aqui um de empuxo pra gente. Pera aí, tira print. Deixa eu procurar um aqui. Pera aí, não, esse aqui não. Esse também não. Acho que esse aqui dá pra fazer, ó. 2011. Tem uns 2 ou 3 de empuxo aqui, mas tem um outro de empuxo lá que é meio longo. Vamos ver se aqui acho que dá pra gente fazer. Deixa eu dar uma aumentada nele aqui. Questão 7, tá, gente? Pera aí. Vai lendo aí enquanto eu tô ajeitando aqui a questão. Saco. Aí, acho que voltou. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D, com graduação de 0 a 50 newtons, e um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 quilos de massa. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons. Então, quer dizer, o peso, né? Quando ele fala assim, inicialmente foi conferida, perdão, a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons, ele pendurou o peso, o cubo, ó, quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Faz sentido, né? Se o cubo tem massa 3 quilos, ele vai pesar 30 newtons. Tá bom. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 newtons no dinamômetro. Considerando a aceleração da gravidade local, que é de 10 metros por segundo, qual que é a densidade da água do lago? Então, que louco, né, velho? Você vai calcular a densidade do lago usando um cubo e um dinamômetro. Meu Deus. Bom, vamos lá. Quando ele está dentro do lago, vamos colocar aqui um desenho, vai. Aqui está o lago, né? E o cubício aqui. Ele está com a metade do volume para dentro. Tá aqui. Daí eu tenho o peso. E aqui eu tenho a tração do dinamômetro, que ele está pendurado, e temos uma força extra, que é o empuxo. Quer dizer, o empuxo, ele está ajudando o dinamômetro, né? Com uma boa concentração aqui, você já descobre quanto vale o empuxo, né? Porque o peso é 30, não é? Então, o dinamômetro teria que marcar 30. Se ele está marcando 24, é porque tem alguém marcando 6, que seria o empuxo, né? Eu posso dizer o seguinte, ó. O cubo, ele está em repouso. Se ele está em repouso, primeira lei. Força resultante igual a 0. Então, eu vou ter que a tração mais o empuxo tem que ser igual ao peso.
Portanto, o empuxo é igual a peso menos tração. Tá? Eu vou parar um pouco aqui. Por quê? Eu sei quanto vai dar um empuxo. Vai dar 6 newtons. Só que para eu abrir a fórmula do empuxo, gente, eu preciso do volume do corpo. Ou melhor, né, do volume imerso. Então, vamos fazer uma continha aqui. Volume do corpo. Opa. Volume do corpo. O volume do corpo é, como é um cubo, eu vou botar em metro, tá, gente? Eu vou botar em metro, tá? Então vai ficar 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1. 10 por 10 por 10. Não é isso? É, tá. Então, o volume dele é de 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Isso é o volume total. Como ele está mergulhado pela metade, então o volume imerso é 0,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? Como a gente está trabalhando no sistema internacional, a nossa densidade ela vai sair em quilograma por metro cúbico. Ele quer em gramas por centímetro cúbico, é só dividir por 1000, né? Então, vamos lá. Empuxo é densidade do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade, olha lá, dVd. Então, fica E é igual a densidade do líquido, 10 elevado a... Não, que 10 elevado? É o que eu quero, né? Eu estou acostumado a calcular o empuxo. Ó. Então, vai ficar 6 é igual a densidade do líquido vezes volume imerso, 0,5, 10 a menos 3, vezes gravidade, que é 10. Então, a densidade ela vai ficar 6 sobre 5, 10 a menos 3, é isso? Aqui. Vai dar 1,2, 10 a terceira, né? Olha lá. 1,2, 10 a terceira, quilogramas por metro cúbico. Ou, como ele quer, né? 1,2 só. É que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, né? Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Tá bom? Da alternativa B de bola. B de bola. Volume total? Tá, o que que eu fiz, né? O volume total é o seguinte, ele não é um cubo? Ó, pensa num cubo. Ele fala no cubo, no negócio aqui, ó, que o cubo tem 10 centímetros de aresta. 10. Como é que a gente calcula o volume de um cubo? É aresta elevada ao cubo. Só que eu passei para metros, tá? Por isso que está diferente o número. Tá? Você entendeu por que que eu passei para metros? Por que que eu tinha que passar para metros? Porque, como a gente está trabalhando com empuxo, né? E o empuxo é Newton, Newton é sistema internacional, tá? Então eu tive que passar ele para metros cúbicos, isso é chato. Beleza. Ok. Sim. Vou escolher outro aqui, peraí. Peraí, tira print. Já foi, né? Peraí. Vamos fazer um de vasinho aqui? Tem um de vasinho aqui, ó. Para dar uma lembrada. Ó. Esse exercício de vasinho, ele é bem conhecido, já caiu no Enem também, tá? A gente vai aplicar o princípio de Stevin, a lei de Stevin, tá? Então ele fala o seguinte: em um tubo transparente, em forma de U, contendo água,
verteu-se em uma das extremidades uma dada quantidade de um líquido não miscível na água. Considere que a densidade da água é 1. A figura abaixo mostra a forma como ficaram distribuídas a água e o líquido em cinza após o equilíbrio. Então tá aí. Qual é aproximadamente o valor da densidade do líquido em gramas por centímetro cúbico? Esse é um tipo de problema bem comum, né? Como é que a gente aborda essa questão? Você tem dois líquidos. Você tem um líquido aqui, que é a água, ó, tá? E aqui você tem um líquido X, que eu não sei quem é, né? É claro que se eu tivesse só água, eu teria que ter o líquido com o mesmo nível dos dois lados, tá? Esse desnível acontece porque um dos líquidos tem densidade diferente da água, tá? Como é que a gente consegue descobrir isso? Ó, vamos olhar para cá e concentrar nossa atenção em dois pontos. Esse aqui, ó, e esse aqui. Chamar de ponto A e de ponto B. Tá. Vamos pensar o seguinte. No ponto A, vamos escrever aqui, ó, ponto A. No ponto A, você tem uma pressão que é dada pela pressão hidrostática do ponto A, que é dada por toda essa coluna de líquido aqui, ó. Tá? Só que você vê que o tubo está aberto. Então, a gente tem, além da pressão hidrostática aqui, ó, a gente tem a pressão da água, do ambiente. Do ambiente. Então, ó. Tá aqui, vou chamar de pressão A. No ponto B, a história se repete. Você tem uma pressão hidrostática devido àquela coluna cinza, mais a pressão atmosférica. Tá? Agora, olha a mágica, né, que é a parte legal da história. Esses dois pontos aqui, eles estão a uma mesma altura, o mesmo nível, certo? Não importa o que tem em cima deles. Não tem a mínima importância o que tem em cima deles, se é água e ar, ou se é o líquido e ar. Se eles estão no mesmo nível, eles têm que ter a mesma pressão. Eles têm que ter a mesma pressão. Então, eu vou dizer que a pressão no líquido A, que é a pressão hidrostática, mais a pressão atmosférica, tem que ser igual à pressão hidrostática do outro lado, que seria do líquido cinza, né? Mais a pressão atmosférica. Eu posso afirmar que as pressões atmosféricas são iguais? Sim, porque o tubo está no mesmo lugar, né? O lado esquerdo e o lado direito estão no mesmo ambiente. Então, eles estão suscetíveis à mesma pressão. Então, esta pressão ambiente, eu corto. E aí você tem a seguinte relação, ó. Densidade da água vezes gravidade vezes altura, que eu já coloquei aqui a altura. Isso tem que ser igual à densidade de B vezes a gravidade vezes a altura, tá? Ô, gente, uma coisa importante aqui. Eu não vou me preocupar em transformar as medidas em metros. Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu estou trabalhando com centímetro dos dois lados. Então, para você transformar de centímetro para metro, você teria que pegar esse cara aqui, ó, e multiplicar por 10 a menos 2. Mas aí esse aqui também ia estar multiplicado por 10 a menos 2. Então, você ia acabar cortando. Então, quando você não tiver que calcular uma pressão, que aí você não está fazendo a conta, você está igualando, né? Isso pode acontecer também lá no Pascal. Quando você iguala pressão, né, que é força sobre área, a área não precisa estar em metro quadrado, se você estiver igualando.
porque aí você vai cortar. Corta a gravidade, tá? Uma coisa que a gente já esperava, né? Olha só. O líquido B, ele é mais alto do que o líquido A, certo? O líquido B é mais alto do que o líquido A. Como isso é possível? Bom, os dois estão exercendo a mesma pressão. Se o líquido B é mais alto, é porque provavelmente ele é menos denso. Então você precisa ter uma altura maior de líquido para conseguir fazer a mesma pressão que a água. Tá? Então, uma outra coisa que você pode guardar, que te permite resolver questões mais rápido, é o seguinte: quanto maior for a altura de um líquido em relação ao outro, né, menor vai ser a densidade dele. Olha só, ficou assim: a densidade da água, que é 1, né? Ele pôs 1 ali, vezes 6, igual sobre 9, igual a D do líquido. Tá? Quanto que dá 6 sobre 9? Dá 2/3, né? Vai dar quebrado? Dá 0,66, 0,7, né? 0,7. Tá? Então, a densidade do líquido B é de aproximadamente 0,7 gramas por centímetro cúbico. Tudo bem? Beleza? Tranquilos? Então é isso, gente. Tá aí, hidrostática. Hidrostática na veia. Hidrostática na veia. Perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta?